sua Bíblia no livro do profeta de Jó, capítulo de número 2. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Já o quê? Aleluia. Jó, capítulo de número 2. Atrás de Salmos. Quero dizer que eu estou muito feliz novamente, dizer a vocês que muito feliz de estar aqui, mais essa oportunidade. Deus abençoe a vida da pastora Natália, Deus possa abençoar a sua vida, que foi um canal para a gente estar aqui, ter conversando com o pastor muito disposto. Deus abençoe. E eu estou preocupado com o horário aqui, pastor, como que é? Eu vi na foto do Facebook e terminava 9 horas. É isso mesmo que eu pode ser um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Deixa preparado aí já. Eu quero dizer para vocês também que eu vim no ônibus hoje e acho que de Itaú, né? Foi de Itaú em diante. A gente foi passando uma porção de cidade e eu topei lá com a Rafaela e a Karine. Eu queria levantar uma oração por essas jovens. A Karine ela é daqui, da cidade de Franca. E a Rafaela ela ia mais um pouquinho adiante, em São João. Não, mais para frente, perto de Mococa. Eu esqueci a cidade. Mas é o seguinte, ela disse para mim que estava trabalhando, estava no trabalho, e por causa do trabalho dela, ela se distanciou um pouco da igreja. Então eu queria orar por essas vidas, a gente esteve conversando, e eu quero apresentar aqui o Murilo, ele é novo convertido, tanto é quando o pastor fala alguma coisa, quando rola alguma coisa na adoração, Silas, o que é isso? O que é isso? Ele está querendo aprender. E esses meninos aqui, o Yuri esteve comigo com a gente há 2 semanas, né? E tem sido bênção. E esses meninos aqui, eu queria pedir uma salva de palmas para eles. Calma aí, porque eles vieram com o dinheiro deles, eles não mediram esforço. Tem jovens lá, pastor, que está mais de 3, 5 anos na igreja e não teve a coragem de fazer o que eles fizeram. Está aqui um novo convertido, para a glória de Deus, e ele, como um novo convertido, que a gente tem que cuidar com carinho, ele resolveu vir e está aqui no medido esforço. Falou, eu vou, e está aqui em nome de Jesus, nossa palma. Aí onde você está mesmo, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por essas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, aqui está, Pai, o Murilo, na tua presença. Está também, Pai, o jovem Murilo. Nós viemos aqui até este lugar para ministrar a palavra do Senhor. E nós não deixamos, ó Pai, não podemos deixar passar em branco, ó Pai, essas jovens que nós conhecemos, ó Pai, no ônibus, que precisam, Pai, da sua ajuda, pediram para que a gente não pudesse esquecer delas, porque elas estão precisando do Senhor, estão precisando da tua força, de um novo encontro. Senhor, trabalha na vida dela, assim como na vida de várias pessoas pelo Brasil e pelo mundo, que estão precisando, ó Pai, de uma palavra, que estão precisando de um abraço seu, do carinho seu. É o nome de Jesus, seja com essas pessoas. Nós te pedimos e te agradecemos. É o nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos ver aqui, então, a partir do versículo 1 do 2º capítulo de Jó, primeiro versículo, diz assim: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, pode ficar de pé, perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De redor da terra, e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero de coração reto, temente ao Senhor, e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pedre por pedre, e tudo quanto
o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Repita comigo: até o alto da cabeça. Até o alto da cabeça. De novo: até o alto da cabeça. Até o alto da cabeça. Glória a Deus. Aplausos aí nessa noite em nome de Jesus. Gente, que povo bonito. Pode se sentar. Povo aqui de Franca é um povo bonito. E agora bonito, e assim se torna mais bonito ainda, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, gente, de verdade. Eu queria dizer para vocês que quando a irmã foi chamada para falar o corinho, porque eu cresci ouvindo esses corinhos, e eu senti uma coisa arder dentro de mim. Logo que o irmão disse que os jovens, né, eles estão numa etapa, tal, mas o irmão disse uma coisa que eu não esqueci, que era o seguinte: o irmão falou que em dobro o Senhor iria derramar a unção em nome de Jesus. E eu acelerei um pouco com a vida de Jó, porque lá no final da história, você vai ver que apesar de ter passado muita luta, o Senhor deu em dobro aquilo que ele precisava. E aí, eu imaginando ali, sentindo aquele calor e pensando: meu Deus, vai ser tremendo hoje. Porque a última vez que eu estive aqui num culto, foi o irmão Pablo que esteve pregando aqui, e foi uma bênção, foi um estouro de glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Mas existem várias pessoas que precisam de ouvir essa mensagem, e existem pessoas que estão bem com Deus e que também precisam do Senhor. Eu costumo falar com os jovens, porque hoje, há 2 meses atrás eu levei um susto, né? Porque o nosso líder é um ótimo líder de mocidade, e por ele estar sendo o segundo da congregação de Santa Luzia, que é um bairro lá embaixo, e também sendo tesoureiro e músico da igreja, ele estava meio apertado, e aí ele mesmo sentiu que não dava mais para ele, e como não tinha ninguém para pegar, eu tive que agarrar a mocidade. Eu tenho ensinado aquilo que o Senhor me passa, tenho passado aquilo que o Senhor manda eu passar para eles, e tem sido uma bênção. Olha aí o exemplo desses jovens em nome de Jesus. É o seguinte, vamos então começar aqui em nome de Jesus. O livro de Jó, ele é um livro maravilhoso, porque ele pode nos ensinar, ele pode trazer uma experiência para nós. Você vai ver 42 capítulos, e nada fugindo da mesma história. Diferente de você pegar o livro de Mateus, que pode dizer o seguinte: a caminhada de Jesus. Mas ela também não sai do contexto, porque Jesus ele veio, começa a analisar, porque Jesus ele veio para 3 coisas. Ele veio primeiramente para trazer a salvação, porque o povo precisava dessa salvação, precisava de Deus. E depois ele veio também pregando somente. As últimas duas coisas que eu quero dizer são exatamente iguais. O Senhor ele veio pregando o arrependimento, que João tinha começado um pouquinho antes. Ele veio pregando o arrependimento, e ele veio pregando também, não foi cura, não foi milagre, não foi... Isso foi consequência da caminhada de Jesus. Mas o que ele veio trazendo mesmo aqui era a salvação, o arrependimento e o poder. Fala para o seu irmão assim: o poder. Pergunta assim: você sabia? Você sabia? Gente, mais forte, se liga aqui. Você sabia? Pergunta para o seu irmão. Você tem o poder? Lembra que está escrito lá no livro de Atos, capítulo de número 1? O Senhor foi embora, ele esteve aqui, irmão. Foi o seguinte, pastor: ele esteve aqui, fez a caminhada dele, cumpriu o que tinha que cumprir, mas ele chegando no período dele, dos adversários, pegar ele, matar ele, fazer o que quiser com ele. Ele esteve aqui deixando lugar depois do período, quando ele ressuscitou no 3º dia, no período de 40 dias, ele esteve reunido com um número de mais ou menos 500 pessoas que tinham recebido cura, pessoas que gostavam de Jesus,
pessoas que foram convidadas por Ele, esteve naquele lugar, e o mais importante não foi Jesus ter descido do céu e apresentado por eles, foi o seguinte, Ele falou o seguinte assim para nós, que nós recebemos o batismo com água, porque João batizou com água, mas nós receberíamos um batismo diferente. Quem lembra o que é o batismo? O povo está na Bíblia aqui. O que é o batismo? Batismo do Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. E essas pessoas, você estava falando para ele ontem, né? Essas pessoas seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí eu paro para pensar um pouquinho, o que é o confins da terra? A gente pode analisar que o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Então haveria outras pessoas, essas pessoas são vocês que estão aqui, os nossos pais da fé, são pessoas que receberiam o testemunho daquele agir de Deus. Não demorou muito, no capítulo 2, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, foram renovadas, batizadas, falaram em outras línguas, as pessoas ficaram espantadas. As pessoas graves, elas ficavam espantadas. Eu começo a pensar em igreja de Franca. É uma igreja em tempo tão pequeno, com pessoas bonitas, mas são pessoas que fazem barulho. Eu cheguei no carro do irmão ali, porque o carro veio só na primeira, né, irmão? Nós chegamos aqui com muita luta, e quando eu cheguei na esquina, já dava para ouvir o barulho da igreja de Franca. Por quê? Porque é um povo barulhento, porque é um povo cheio do poder de Deus. E o que me acha incrível é que Jó era temente a Deus. Eu acho que Deus ele fica muito feliz com uma pessoa que é fiel a Ele. Porque ele fica mais feliz ainda dessa pessoa receber as promessas deles na vida da pessoa. Como que é isso? Deus ele fica feliz de ver o servo dele na presença dele, mas não só por isso. Porque ele fica também muito feliz em poder estar sendo fiel com essa pessoa em nome de Jesus. E Jó era muito fiel. E essas pessoas que viam a vida de Jó começaram a pensar, bicho, ela é bem diferente. E mesmo Jó sendo uma pessoa que temesse a Deus, mesmo sendo Jó vivendo numa época difícil, porque aquela época era difícil, antes de Jesus chegar, para a gente poder ter o perdão, para a gente poder ter isso, aquilo, esse tanto de coisa que a gente está vivendo, a dispensação da graça, essas pessoas elas ralavam mais do que nós. Por quê? Porque se você pecasse um pecado que era misericórdia, né? Fosse um pecado que fosse um pecado doído, você não teria chance de você estar vivo de novo. Porque o Senhor não aceitava no meio do povo dele o pecado. Então Jó, ele mesmo estando na presença do Senhor, mesmo ele sendo uma pessoa diferente dos outros, por que Deus tinha que bolar uma ideia? Por que Deus tinha que topar? Presta atenção, né? Por que Deus tinha que topar com Satanás e fazer um negócio entre aspas, porque não era bem um negócio? O Senhor só disse o seguinte: toca dele, mas não mate, não tira a vida dele. Eu quero ver até onde vai. Olha o desafio que Satanás fez. O desafio que Satanás fez. Ele falou assim: ó, Deus, se eu tirar alguma coisa da pele dele, aquilo que vai doer na carne dele, olha para você ver o mistério, aquilo que vai doer na carne dele, eu tenho certeza que esse cara ele não vai escapar, ele vai fazer igual os outros. Eles vão fazer o quê? Vão blasfemar contra o Senhor. Ele vai blasfemar contra o Senhor. Essa é a ideia de Satanás. Mas o Senhor conhece o coração. Preste atenção e fala para o seu irmão só mais uma vez. O Senhor, ele conhece o coração. Aleluia, glória a Deus. Está chato, né, gente? O Senhor conhece o nosso coração. Ouvi o pastor Alexandre falar o tempo inteiro aqui, para a gente adorar de maneira diferente, para a gente não se prender em regras, tal, mas o Senhor conhece o coração da pessoa. A pessoa pode estar pulando, dançando, correndo, é verdade? Mas o Senhor conhece o seu coração, irmão. Glória a Deus, Jesus. Tanto para o bem quanto para o mal também. O Senhor conhecia o coração de Jó por quê? Porque ele era um irmão. O Senhor conhecia que ele não ia falhar. Já tem outras pessoas por aí que professam o nome de Jesus, faz evangelismo, faz isso, faz aquilo com os jovens, e são pessoas que se vendem na hora de provar o amor pelo Senhor Jesus. E Deus, Ele tem a humildade de estar nos testando.
Tem gente que não entende isso, tem gente que começa a passar por uma luta, por uma prova. Ai meu Deus! Acabou! Gente, presta atenção, porque eu vim um pouquinho distante, o pessoal vão doer o bolso para pagar a minha passagem, então as coisas são brincadeiras, vamos prestar atenção. É o seguinte, até perdi até o rumo. O Senhor está nos testando, ou seja, o Senhor não escolhe a quem testar. Existe uma passagem na Bíblia que as pessoas, o povo é custoso, o povo às vezes são teimosos. Estava todo mundo feliz, todo mundo alegre. Moisés veio, fez os mandamentos, deixou tudo escrito, tudo bonitinho. E aí o pessoal seguindo, aquela maior alegria, o Senhor era com eles venciam os exércitos inimigos, era uma bênção. Mas aí o povo começou, lá em Malaquias 3, não fala só de dízimo não, pastor, descobri uma coisa mais importante lá. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas deixaram de temer o Senhor, e o Senhor deu um recado para eles, através de Malaquias. O que foi o recado? Foi o seguinte, que o Senhor iria, no dia do juízo final, no dia, ele fala assim, no dia que vem, no dia que adivinha, ou seja, eu pisarei sobre os inimigos, eles vão ser como palha, ou seja, não vai valer nada. E eles também vão passar por um processo de que nem a raiz vai sobrar para que possa nascer de novo. Porque o povo estava pensando o seguinte, tinha gente que fazia coisa errada, que não era temente ao Senhor, e o que eles faziam? Eram bem-sucedidos, eram pessoas que tinham dinheiro, tinham suas fazendas, suas propriedades, eram bem-sucedidos. E os irmãos começaram a olhar e perceber, poxa, eu estou servindo esse Deus, cumprindo um tanto de lei, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Presta atenção, gente. Estou fazendo isso, fazendo aquilo, e o Senhor às vezes permite que a gente possa passar provas. Eu não quero ser assim, eu quero ter uma vida boa igual o irmão aqui. E não foi desse jeito que o Senhor falou assim, que não devemos duvidar da providência dele, da justiça dele, porque ele é Deus de justiça. O povo poderia passar naquele momento, mas e no dia final? Como é que vai ser? Como que vai terminar a história? Então aquele povo, ele era um povo que estava olhando pelo lado natural. E como tem gente olhando pelo lado natural? Dá para lembrar de novo? O Senhor conhece o seu coração. Os olhos do Senhor estão contemplando as suas atitudes físicas, não. Se você está... Não é só se você está pecando, se você está fazendo isso, fazendo aquilo, aos olhos da sociedade, não. O Senhor conhece mais profundo. Uma coisa é olhar para o Murilo, por exemplo, e ver ele dessa forma aí. Ele está me expressando o quê? Prestando atenção aqui. Mas só o Senhor conhece de verdade. Você está prestando atenção na mensagem, você está recebendo a mensagem, você está falando a verdade, não é dessa forma. O Senhor ele vê diferente da gente. Então os olhos do Senhor estão em todo lugar. Jó era um cara de bem. Ele não tinha nada para passar o que ele tinha que passar, não. Foi da mesma forma, só de mais violento um pouquinho, com Jesus. Ele teve que morrer por nós. É por isso que você está aqui. Existem outras pessoas também que vieram depois de Jesus, que morreram para que você um dia pudesse entrar às 7h30 e sair 9 horas ou 10 horas e pudesse receber a palavra do Senhor. Então há um valor, há um sentimento que existe dentro de você que está sendo corrompido pelo inimigo. Você não consegue adorar, você não consegue sentir nada, não consegue fazer isso, fazer aquilo para o Senhor. Hoje é o dia de você mudar a sua história. Jó não tinha que passar nada disso, mas ele passou para que nós pudéssemos ter o exemplo aqui hoje. O exemplo de fé. Satanás desafiou, Satanás encarou, falou: Deus, ele vai pecar, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. O Senhor tinha tanta certeza que ele falou assim: então faz o seguinte, coloca a mão nele, só não deixa ele morrer. Você vai ver o que vai acontecer. E não é que deu certo o negócio? Ele passou por tantas dificuldades, doeu, porque você perder sua família inteira dói bastante. E ainda tem que enfrentar uma dificuldade física. Você está completamente leproso, sei lá, do nome que você quiser dar. Jó não tinha que passar por isso, mas ele passou, para que nós pudéssemos ter o testemunho. Outra coisa que eu quero dizer para você: nós devemos chamar a atenção de Deus.
Como tem gente que está parada dentro das igrejas. Eu considero, quando eu falo igreja, eu considero todo mundo, não é placa. Eu considero a igreja do Senhor. Todos nós somos a Assembleia de Deus, todos nós somos do Senhor, somos irmãos. Eu começo a imaginar e parar de pensar como que a deficiência, ela chegou aos nossos séculos. A igreja do Senhor ela tem passado por uma deficiência com os jovens, começou pelos jovens, dominou os jovens e agora está começando os mais velhos também. Eu estava fazendo uma visita com um rapaz hoje, um irmão de uma igreja, e eu explicando para ele falando para mim, Silas, na minha igreja não tem isso, não tem aquilo, o povo é desanimado para isso, os mais velhos quando o jovem quer fazer alguma coisa, eles oprimem, não deixa, ele foi conversando, e aquela mesma ladainha que eu sempre ouvi e que eu tive que encarar sempre em todas as igrejas que eu passei. Por quê? Porque o pastor Manuel, com todo respeito, ele está com uns 40 anos, pastor. Não, vamos deixar as 40. Seguinte, ele ganhava jovem de uma forma diferente. Hoje mudou as coisas. Eu vi que essas pessoas, não é o caso do pastor Manuel, da irmã Áurea, que está aqui, que são mais de idade do que nós, né? O que essas pessoas faziam antigamente? Ganhavam Jesus daquela forma. E hoje eles continuam ganhando Jesus. Só que jovens, vai acontecer com os meus filhos, com os meus netos, sempre vai mudar. A gente tem que estar baseado na palavra, temos que estar totalmente ligados no Senhor, ensinar a velocidade o que é certo, o que é errado, o que não é, para que elas possam servir bem, ganhar mais jovens para Jesus e ser uma bênção. Então, entrou a deficiência dos jovens. Os jovens hoje não estão querendo nada com a igreja, estão achando que o mundo é muito melhor e eles estão enganados. Eu sei, você sabe que eles estão enganados. Porque estar com Jesus é muito gostoso, é muito bom sentir a presença do Espírito Santo, é muito bom você buscar e ter resposta. Mesmo em dia de provações, mesmo em dia de vale, mesmo você passando pelo vale da sombra da morte, não tem como, você está sentindo a presença de Deus. Você pode estar olhando a situação assim na sua frente, mas por dentro, assim, lá dentro do seu coração, tem alguma coisa que está dizendo que está bem, que vai dar certo em nome de Jesus, que vai prosperar, que vai dar certo em qualquer área da sua vida. Por quê? Porque o Senhor é contigo, mas Ele está nos testando. E aí, quando começa o teste do Senhor, quando a pessoa aceita Jesus, ou quando a pessoa está dentro da igreja também, porque Jesus deixou bem claro: no mundo tereis o que? Aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, nós vamos ter muitas dificuldades. Só que muitos jovens, e que hoje estão alcançando também as outras idades, estão sendo cuidados por essa deficiência na igreja. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos de ser uma igreja que chama atenção. Precisamos de ser um exemplo de igreja. Existem poucos, mas ainda tem igrejas que chamam atenção. A atenção do mestre, curas acontecem, milagres acontecem. Mas é isso que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Eu sei que você já ouviu 1 milhão de mensagens. Todo mundo aqui é evangélico? Amém, amém. Você já cansou de ouvir mensagens, mas o Senhor quer uma coisa diferente. Ele quer que você saiba diferente. Mas eu tinha que escolher o Silas? Não, recebe a palavra de Deus. Eu estou aqui só como servo. Quando eu entrei para esse lugar, a minha mãe deixou de ser minha mãe, meu pai deixou de ser meu pai. Aqui neste lugar. Porque na presença do Senhor nós somos servos. Aleluia. Está entendendo? A minha irmã não é minha irmã. Estou na presença de Deus, nós somos servos. E como as pessoas têm se confundido nisso, como as pessoas têm se embaraçado nisso, o Senhor quer que você saia de forma diferente. Para isso, você precisa de aceitar que Ele trabalha no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deixe os seus conceitos, aquilo que você aprendeu. Dê esse voto de confiança para o Senhor em nome de Jesus. Esquece tudo que aconteceu na sua vida, tudo que você é lá fora. E deixa o Senhor tratar a sua alma em nome de Jesus. Precisamos sair daqui de formas diferentes. Sabe o que aconteceu em 1906? Lá na rua Azusa, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Sabe o que aconteceu lá? Hoje só existe igreja avivada por causa deles.
Porque existia uma coisa diferente, existiam igrejas metodistas, existia o pessoal do presbiteriano, existiam algumas igrejas, mas eles precisavam de algo maior. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. Não é através de mim, não. Não é. Nós somos apenas vasos do Senhor. O Senhor quer que você saiba de forma feia. Você sabe o que aconteceu lá? Pergunta para o seu irmão, sabe o que aconteceu? Escuta a resposta que eu te dar aí. Conhece? Quem conhece a história da Rua Azusa aqui? Quem conhece? Graças a Deus, o pastor também. A Rua Azusa, ela foi palco do Senhor. Sabe o que aconteceu lá? Um pastor que tinha um olho que não dava visão a ele era cego de um lado do olho, da face dele, e ele só enxergava comigo. Olha que você vê a figura do rapaz. Ele chegou lá em Los Angeles, e ele era pastor, só que ele estava sem consultar. Ele chegou lá, irmão Alexandre, aconteceu o seguinte, ele sentiu vontade de orar. Aí ele começou a orar. Olha para você ver como que começa. Uma casa, ela só fica firme pela base. E a base do crente é a oração. O pastor começou a orar pelo povo. O primeiro irmãozinho que ele tinha marcado o horário, para colocar a mão sobre a cabeça dele, o irmãozinho doidou lá, ficou cheio do Espírito Santo. O irmão ficou cheio do Espírito Santo de Deus. E ele buscou acalmar o irmão. Buscou acalmar ele. E aí o que aconteceu? Ele tinha marcado um outro lugar que havia mais ou menos um número de 30, presta atenção, um número de mais ou menos 30 pessoas. Aí ele chegou naquele lugar, foi da mesma maneira. O povo começou a falar em língua, mais ou menos o que aconteceu em Atos capítulo 2. O povo começou a falar em línguas, começou a pular na presença do Senhor, uma coisa que eles não conseguiam dizer. E aí, a casa do pastor, que era, eu acho, se não me engano, o segundo ou terceiro andar, a casa dele, o povo ia lá, o povo ia ver o barulho, por isso que eu gosto muito de barulho, pastor. E a igreja de Franca é uma igreja barulhenta. Eles começaram a fazer um barulho muito estranho, e as pessoas chegou lá para ver, para ajudar. E essas pessoas, mesmo as que não eram convertidos no Senhor, pessoas que não frequentavam igrejas, eles prostravam sem saber o que estava acontecendo, prostravam ali na porta e começavam a chorar pelos seus arrependidos do seu pecado, do que você tinha feito. E essas pessoas começaram a chegar, e aí o número de pessoas foi aumentando, e o povo não parava, era direto, era 24 horas, e aí foi acontecendo, na primeira semana foi enchendo demais, o teto da casa cedeu, e aí comentou, eles tiveram que alugar um lugar onde eles guardavam material de construção, eles alugaram lá, e aí eles chegaram para fazer o culto, e o culto era diferente, não tinha louvor, não tinha nada, as pessoas só chegavam lá e sentiam a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E aí, a história diz, você pode olhar, tem jornais, museus, que na época deram a notícia. A notícia foi assim que, uma das bases que a gente tem dessa história, é que no período de 2 semanas, 40 mil pessoas tinham se convertido ao Senhor. Tudo isso pela oração e pelo agir do Espírito Santo. Porque o pastor orou e as pessoas deu lugar. Deu lugar ao Senhor. É isso que eu quero dizer para você, meu irmão. Deu lugar para o Senhor operar na sua vida. A história também diz, uma que me deixou mais chocado, é que no espaço de 2 quarteirões, as pessoas passavam e sentiam. Imagina, irmãos. Foi verdade, tem no jornal. As pessoas caíam no meio da rua, no espaço de 2 quarteirões, sentindo a presença do Senhor. Sabe o que significa? Significa que não tem limites para o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Sabe o que pode acontecer na sua vida? Você ser usado dessa forma e pessoas que não são evangélicas puderem se converter num espaço de longa distância ao Senhor por causa da unção do Espírito Santo. Sabe? E Jó, ele era um cara demais, abençoado, porque ele era fiel, ele era decente, não havia mal em Jó. O Senhor permitiu que aquilo pudesse atacar Jó, porque o Senhor, Ele está nos observando, nós devemos o quê? Chamar a atenção de Deus. Comece a analisar a sua vida, você tem chamado a atenção do Senhor?
Sabe que você é digno, porque o Senhor entrega várias promessas para nós.